Isso aqui. Outra coisa aleatória, mano. Ai, meu Deus, toda vez que eu vejo isso aqui eu dou risada. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente começou 2026, já estamos no dia 18 de janeiro, é o dia que eu estou gravando esse vídeo. E o que acontece? Eu não pensei muito bem o que eu iria falar nesse vídeo, até porque, devido ao meu retorno do Brasil, algo que eu não expliquei pra vocês que ia ocorrer, mas então vou deixar de uma forma resumida aqui pra vocês nesse vídeo, como que foi minha ida para o Brasil, e também uma coisa um pouco curiosa, que já pra começar um vídeo um pouquinho mais leve, um assunto mais, vamos dizer assim, mais tranquilo, é um vídeo a respeito dos presentes que a gente recebe no trabalho, trabalhando aqui na Itália. Mas o que acontece? Eu, de início, já dando uma breve sinopse, vamos dizer assim, de início eu achei que se ele fosse um presente padrão, tal qual o presente que está do meu lado, eu iria mostrar para vocês o que eu recebi. Porém, depois eu tive que pesquisar para ver se realmente era dessa forma e deu a entender que não. Esse meu trabalho apenas deu um presente que seria mais custo-benefício e não algo que seria uma coisa para os funcionários gostarem. E deixando bem claro, isso eu vou tentar falar umas 2 ou 3 vezes no vídeo e essa vai ser a primeira vez. Eu não estou reclamando do que eu recebi de graça, eu apenas estou comentando da curiosidade que foi eu ter recebido esse tipo de presente por causa de Natal, o Ano Novo, enfim, bonificações ou presentes de final de ano da empresa onde trabalho. A minha viagem para o Brasil ocorreu por motivos familiares, eu acabei tendo que ir para o Brasil para resolver algumas questões familiares e, obviamente, aproveitei esse tempo para passar um tempo ali com a minha família, com os meus amigos, consegui fazer alguns passeios, fiz algumas viagens interessantes, até mesmo fui na cidade onde o meu trisavô, Giovanni Battista Basquerotto, e meu tetravô, que seria o Vincenzo Basquerotto, eles residiram durante boa parte da vida deles e também faleceram nesse mesmo local. Não vai ser assunto para esse vídeo, mas de forma resumida, caso vocês não conheçam nada sobre a minha história, caso vocês não me conheçam, de forma resumida, Vincenzo Basquerotto e Giovanni Basquerotto, Vincenzo sendo meu tetravô e Giovanni sendo meu trisavô, quando eles saíram de Merlara, no caso de Padova, aqui na Itália, eles viajaram de navio, fizeram toda aquela imigração que teve lá por volta de 1800 e alguma coisa, e chegando no Brasil, os italianos foram destinados para alguns locais do Brasil, e um deles foi a Santa Catarina. E um local muito conhecido, que foi um dos destinos, a maior parte, não digo a maior parte, mas boa parte desses imigrantes italianos foram para esse local, que se chama Orleans. E nessa cidade de Orleans existe como se fosse um distrito, que se chama Barracão. E na época, quando essa minha família no caso, meu tetravô e meu trisavô, chegaram lá, eles obviamente não eram pessoas bem estudadas e eles foram basicamente para sobreviver. Sobreviver não, ter uma vida que não podiam mais ter estando aqui na Itália, né? Que aqui se eles optassem por continuar aqui na Itália, eles iriam morrer de fome. E caso você não conheça nada sobre a imigração italiana, recomendo você pesquisar, que esse vídeo aqui não é o meu intuito explicar para vocês qual foram os motivos que levaram à imigração dos italianos da Itália para o Brasil. Então, se você quiser saber mais, recomendo que você pesquise aí no ChatGPT ou até mesmo em outros vídeos, que é uma coisa um pouco interessante. Mas de forma resumida, a respeito da minha família. Eles chegando lá, eles receberam um pedaço de terra, começaram a trabalhar aqui como se fossem escravos. Os anos foram passando, eles conquistaram essas coisas, criaram a sua família, aumentaram suas famílias, e o meu tetravô, ele acabou perdendo a vida por uma situação que envolveu indígenas, onde, enfim, os indígenas acabaram tirando a vida do meu tetravô, né? Não tem como utilizar outras palavras, porque pode ser que me prejudique na questão do alcance do vídeo. E depois disso foi ótimo, né? Isso que dá pra fazer vídeo sem roteiro, pessoal. É isso aí. Mas, então, cheguei nesse distrito e fui conhecer ali onde o meu tetravô acabou perdendo a vida. Fui até o local onde eles moraram, onde eles possivelmente trabalharam, os terrenos que não só a família Basquerotto, como demais famílias italianas receberam na época que chegaram. E caso você também não saiba disso, quando eles chegaram nesse distrito, eles não simplesmente receberam as terras e basta. Não, eles foram levados da Itália para o Brasil por uma empresa, não me recordo agora o nome da empresa, e muito provavelmente essa empresa nem existe mais, obviamente. E essa empresa, quando esses italianos chegaram, essa empresa ela foi basicamente responsável por dar um pedacinho de terra para cada um. E o pedacinho de terra, quando eu falo, não é um pedacinho de terra, não, é um bom pedaço de terra para você utilizar ali para plantação e, enfim, criação de gado e por aí vai. Fui lá para tirar essas dúvidas, conhecer mais sobre o distrito, falei com alguns familiares, tirei algumas dúvidas, esclareci dúvidas que até minha chegada lá e ao conversar com eles eu achava que eram fatos, que eram realmente coisas que haviam acontecido, e eu fui descobrir
vamos dizer assim, um outro lado da história. Então, muitas coisas que eu achava ser verdadeiras, acabei descobrindo que não era bem assim. Poderia até mesmo citar alguma delas, mas enfim, não tem necessidade de citar para vocês. Talvez isso pode ficar para um outro vídeo, dependendo de caso alguém se interesse em saber mais sobre essa história. E é isso, pessoal. Depois que eu fui visitar esse local, eu tive mais uns momentos com a minha família e felizmente deu tudo certo. Não tive nenhum problema envolvendo familiares, amigos, colegas, enfim. E com isso, poderia fazer um próximo vídeo, não sei quando que iria acontecer isso, porque tem outros vídeos a respeito de viagens e passeios que eu gostaria de postar aqui no canal. Algumas pessoas entraram em contato comigo. Agora vamos para a segunda parte, né? Dando um intervalo entre o primeiro assunto envolvendo o Brasil e os presentes do trabalho, né? Algumas pessoas entraram em contato comigo, fazendo algumas críticas envolvendo os meus vídeos que eu já postei, obviamente, né? E uma das críticas mais recentes seriam a respeito de dois vídeos que eu fiz ali, que seriam do Comune de Breno, que nos meus vídeos acabou sendo travado em alguns momentos. E o que eu falo para vocês, eu acredito que isso ali tenha ocorrido por aquecimento do celular. Por quê? Porque nesse dia que eu estava nesse local, estava muito quente e eu estava basicamente com o celular a todo instante conectado ao carregador portátil. Então, juntando o carregador portátil, carregando meu celular direto, junto com o calor, junto com o celular no meu bolso, eu imagino que toda hora que eu estava filmando ali, estava dando umas leves travadas. Mas teve alguns momentos bem específicos desses dois vídeos que eu postei que realmente travou. E eu, infelizmente, não tive muito o que fazer. Eu tive que postar daquele jeito, porque se eu não postasse daquele jeito, não faria sentido. Eu basicamente teria que cortar minha fala, então vocês não conseguiriam entender por completo. Teve uma outra crítica que eu achei um pouco aleatória, pessoal, mas acho que seria interessante falar para vocês aqui, que foi um vídeo onde eu estava explicando como que era o meu trabalho e que eu tenho um colega de trabalho que eu acho que ele é autista pelo fato de que ele trabalha mais de 10 horas todos os dias, de segunda a sábado, e ele só não trabalha domingo porque a fábrica realmente não abre no domingo e também não deixa a chave para ele. Também expliquei que ele é o cara que abre a empresa e ele só não fecha a empresa porque senão ele teria que trabalhar pelo menos 15 horas, 16 horas, por aí vai. E o motivo de eu ter chamado ele de autista não foi por xingar, eu não entendo eu não entendo por que criar problema sobre isso, né? Se você faz uma leve pesquisa, você percebe que os autistas têm essa habilidade, pelo menos eu considero isso como uma habilidade, que você tem um hiperfoco em alguma coisa. Por que não meu colega ser autista e ter um hiperfoco em ferro, entendeu? Não sei, eu acredito que seja bem possível. E ele é um tipo de pessoa que não se comunica com os outros. Ele tem alguns outros problemas que eu não sei dizer quais são, de ele falar sozinho, ou ele ficar dando uns berros aleatórios. E, enfim, o cara ele simplesmente fica ali mais de 10 horas trabalhando, focado no ferro e é isso. Para ele, acho que a vida dele é isso, entendeu? Além dessas críticas, não me recordo mais. Agora não me recordo de outras críticas que eu recebi, mas se eu for olhar no Instagram ali, eu posso acabar verificando, até mesmo no WhatsApp, porque eu costumo postar os vídeos nos grupos de WhatsApp e as pessoas de vez em quando falam comigo no privado, pedindo algumas dicas, tirando algumas dúvidas, fazendo algumas críticas ou até mesmo pedindo alguns tipos de vídeo, alguns tipos de pesquisas e com o tempo eu vou fazendo, mas é aquela coisa, eu faço os vídeos, edito os vídeos sozinhos, eu não sou um grande editor e por eu estar trabalhando pra cacete e, enfim, ter que fazer outras coisas que não sejam apenas fazer os vídeos, eu acabo conseguindo fazer um vídeo na semana no máximo. Mas é isso. Agora, pessoal, para encerrar basicamente o vídeo, eu achei interessante falar sobre isso, né? Por quê? Porque quando a gente trabalha nas empresas no Brasil, o que a gente é acostumado a receber quando chega no final do ano? Pelo menos foram as experiências que eu tive sendo funcionário nos meus trabalhos no Brasil. Você recebe normalmente um panetone, você recebe um panetone e um vinho, você recebe apenas um vinho, você recebe uma cesta com chocolates, vinhos e panetone. É sempre essas coisas clássicas, certo? E de vez em quando você não recebe essas coisas tão wow, você recebe uma coisa mais simples, como uma caixa de bombom, enfim, ou até mesmo... Eu nunca recebi esse tipo de coisa, mas há empresas que dão até mesmo, sei lá, uma viagem para tal lugar, não lugares caros, mas pelo menos uma viagem, enfim. E aqui na Itália, eu acho muito interessante, porque eu estou completando agora 3 anos aqui na Itália, e nesses 3 anos eu fiquei morando um ano num comune que tinha menos de 1000 pessoas. Depois que eu me mudei para a atual cidade que eu estou, que tem por volta de 20 mil habitantes, deve ter menos que isso, mas enfim, vamos dizer que sejam 20 mil habitantes. Eu estou agora completando 3 anos de Itália, como eu falei para vocês, e 2 anos nesse meu trabalho, que mês que vem eu irei completar 2 anos. E eu já estou há muito tempo querendo trocar de trabalho, eu espero que esse ano eu consiga, então eu já joguei pro universo e simplesmente torcer para que isso aconteça, mas não pelo fato de que o trabalho é horrível, e sim pelo fato de que eu já cansei de fazer sempre a mesma coisa, um
trabalho cansativo. E no primeiro ano de trabalho, eu não recebi nada de presente, né? Então eu achei que fosse uma coisa comum, né? Você não recebe nada, então paciência, recebendo o salário tá ótimo. Recebe o salário, recebe o 13º salário e tá tudo certo. Pois é, acabou que depois desse primeiro ano, chegou esse segundo ano e encerrou. E quando encerrou esse segundo ano, aconteceu algumas coisas que não haviam acontecido no ano anterior, que seria a primeira delas, uma confraternização da empresa. E no caso, a gente foi acho que num sábado, no sábado a gente iria trabalhar, então meu chefe queria que eu trabalhasse no sábado e na segunda-feira, e eu só falei pra ele, olha, eu consigo trabalhar no sábado ou segunda-feira, agora trabalhar nos dois eu já não vou conseguir, porque eu não costumo fazer hora extra, pra mim 8 horas de trabalho é o suficiente, e quem quer fazer mais do que isso, simplesmente faça, fica cada um no seu critério, e fui informado que teria essa confraternização no sábado, então beleza, não fui na segunda-feira e fui no sábado, e cheguei no sábado ali, a gente trabalhou um pouco até meio-dia, quando chegou no meio-dia a gente foi pra um restaurante, chegou nesse restaurante, a gente fez ali todo o almoço, do jeito que eu gosto bastante aqui nos italianos, que seria a parte do primeiro prato e segundo prato. O primeiro prato sendo o carboidratos e o segundo prato sendo proteínas. Caso você não saiba como que funciona, também recomendo você pesquisar porque é muito interessante. Quando você chegar aqui na Itália, caso você não conheça nada aqui de como que é a alimentação deles, você verá que funciona dessa forma, né? Não é uma regra, né? Não precisa ser dessa forma. Caso você coma pouco, você não vai comer o primeiro e o segundo prato, né? Você não vai nem fazer o completo, que seria o antipasto, o primeiro prato, o segundo prato, a sobremesa, enfim, são tantas coisas que não são todas as pessoas que fazem, né? Enfim, nesse restaurante acabamos fazendo dessa forma e depois disso voltamos para o trabalho, que em teoria a gente continuaria trabalhando de tarde e depois que encerrasse o expediente eu entraria oficialmente de férias. Mas o que aconteceu? A gente simplesmente terminou de almoçar e todos foram liberados. Assim que a gente foi liberado, a gente só voltou para a empresa para pegar os nossos pertences e dirigir para casa, né? E nesse momento que eu estava quase saindo da empresa e indo para casa, fui informado que eu ganhei uma cesta, não só eu, como também meus colegas. Só que qual é a parte interessante? Eu peguei a cesta, fiquei, pô, que legal, cara. Tivemos a confraternização e agora eu recebi um presente. Além desse presente, que seria uma cesta com as coisas que estão aqui do meu lado, que já estão aqui, ela tá um pouquinho pesada, mas já vou explicar para vocês o que é. Eu também recebi um outro presente, que seria um vale transporte, vamos dizer assim, que foi num total de quase 300 euros para abastecer, basicamente isso. Quando eu cheguei em casa, conversa vai, conversa vem, eu soube pela minha esposa que ela recebeu como se fosse um vale alimentação, que não é um vale alimentação que a gente costuma receber mensalmente, aqui não tem muito esse negócio, tu tem que basicamente negociar com a empresa para tu receber esse tipo de coisa, então não é qualquer pessoa que recebe. Ela acabou recebendo como se fossem uns cartões de vale compra em supermercado, então tu pode considerar ele como um vale alimentação ou até mesmo um vale compras, enfim, que o vale compras abrange tudo, né? E achei muito interessante também, minha esposa ganhou uma quantia legal para comprar no supermercado, eu ganhei essa quantia para abastecer e mais a cesta. Daí o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, eu fui abrir a cesta, eu pensei, pô, deve ter no mínimo um chocolate vou desossar, né? Vou comer até explodir, porque eu já tava louco pelo chocolate. Eu também pensei que tinha um vinho, mas o vinho, só de eu pegar a cesta, eu já percebi que eu não tinha. Então eu disse, tá tranquilo, beleza, chegando em casa eu vejo. Daí olha aqui o que aconteceu, pessoal. Eu vou tentar ser breve, porque esse vídeo não tem por que ser longo, né? Eu vou pegar a primeira coisa na minha mão, tá? Detalhe, tá? A cesta já foi aberta, tem poucas coisas aqui dentro, porque eu já tirei boa parte delas. A primeira coisa seria isso aqui. O que seria isso aqui? Seria uma fruta, putz, agora não me recordo qual é essa fruta, cara. Mas albicocche com vodka. Seria basicamente uma fruta com vodka. É isso. Seria uma coisa que, pelo que falam, é chique. A segunda coisa que veio nessa minha cesta foi um negócio chamado giardiniera em óleo. O que seria isso? Seria várias coisinhas aqui, brócolis, cenoura, acho que batata, tomate, tudo isso aqui dentro desse vidro, com óleo, né, para durar mais tempo. O outro ali que eu mostrei para vocês, só para vocês verem, é basicamente isso aqui. Aparentemente é um negócio chique, mas não faz muito sentido você receber isso numa cesta de Natal, né? Isso aqui. Outra coisa aleatória, mano. Ai, meu Deus, toda vez que eu vejo isso aqui eu dou risada. O que é isso aqui, pessoal? Cara, isso aqui é pomodoro. O que é pomodoro? Seria o plural de pomodoro, que seriam tomates. Tomates sem casca. Botaram tomates sem cascas dentro do vidro. E botaram sei lá, esse óleo, não sei qual é o líquido que botam aqui pra cuidar da comida. Ai, meu pai. E por último, cara, coisas aleatórias, mano. Ai, ai. E por último, isso aqui que seria de pêssego. Um vidro com... Não sei o que é isso, eu acho que isso aqui seria uma geleia de pêssego. E é isso. Daí as coisas que não estão aqui mais na cesta, o que também veio junto?
Tem 2 pacotes de biscoito. Por que eu tô falando biscoito, né? Porque eu meio que divido biscoito e bolacha de vez em quando, às vezes vai no automático mesmo e dane-se, mas pra mim é a mesma coisa, né? São feitas de uma tradução, oh meu Deus. Biscoito e bolacha são palavras de certos idiomas, né? O biscoito, que eu me recordo, é francês e o bolacha é de algum outro local. Mas pra mim tanto faz, do jeito que você chama ou deixa de chamar, pra mim não interessa. Veio 2 pacotes, e desses 2 pacotes, meu Deus, eu achei que era muito parecido com os biscoitos que a gente come no Brasil, que são aqueles artesanais, aqueles de farinha, não me recordo agora os ingredientes que são utilizados. Mas são aqueles caseiros, aquelas coisas boas. E vamos dizer assim, que era, mas não era. Tipo assim, era, mas não era tão gostoso quanto os do Brasil. E o outro, meu Deus. O outro eu abri e foi o primeiro que eu peguei assim, ó, eu joguei pra dentro da boca pra comer e eu disse, cara, isso aqui deve ser bom pra caramba. Quando eu botei na boca, velho, esse biscoito era salgado. Eu nunca imaginei que eu comeria um biscoito daquele jeito e que fosse salgado, né? E já que eu falei também pra vocês, uma coisa que eu sempre gosto que tenha esse tipo de cesta de presentes é o chocolate. E eu só preciso também dizer, né, que veio um chocolate 70% mais, bem diferente, ele parece que tem uns cristais, mas não é cristais, né, obviamente, né? São umas coisas que lembram cristais, porque é um chocolate mais crocante. E é isso, mas desse tamanhozinho assim, pequenininho, bem pequenininho. De resto, veio essas coisas aleatórias que eu realmente não consigo entender qual é o sentido disso. E no mais é isso, pessoal. Eu tô tentando lembrar de mais alguma coisa que veio na sexta, mas acho que era isso. Os biscoitos não tem como mostrar pra vocês, porque eu já acabei jogando fora, né? A gente iria doar, mas não tem nem pra quem doar. E se a gente jogar, se tentar deixar em algum lugar, vai apodrecer, ninguém vai comer, então a gente acabou jogando fora. Até mesmo porque já tinha passado do prazo, né? E o chocolate ainda tá ali pra ser comido. E essas coisas aqui eu não tenho ideia como vai ser consumidas, a gente vai ter que dar uma olhada no que a gente vai fazer com isso aqui. E é isso. No mais, eu fiquei impressionado, porque eu estava esperando coisas completamente diferentes. E quando eu pesquisei, antes que eu esqueça e antes de finalizar o vídeo, quando eu pesquisei para verificar se era uma coisa normal, esse tipo de cesta, não. Na verdade, você pode receber cestas mais normais, com pelo menos um panetone, um vinho, até mesmo um queijo, mas isso não depende de você e sim da empresa, porque você está recebendo um presente e você não escolhe o presente, né? Então é isso, só tenho que agradecer por esse presente, né? Um pouco aleatório, mas é presente. E vamos que vamos. E você, já recebeu algum tipo de presente, não no Brasil, mas sim aqui na Itália, ou até mesmo no Brasil, algum presente aleatório da empresa onde você trabalha? Se sim, comente aí só pra gente dar uma risada também, porque tomate sem casca é ótimo. E vamos que vamos. Pessoal, para você que chegou até o final do vídeo, agradeço. Vamos com tudo para esse 2026. Quero o mais breve possível chegar aos 1000 inscritos. E quero continuar trazendo para vocês bons vídeos com bons conteúdos. Se tudo der certo, quero aprender a mexer com esses vídeos curtos para dar uma alavancada aí nos inscritos, nas visualizações. Então é isso. Caso você não seja inscrito no canal, já se inscreva. Curta o vídeo, comente alguma coisa, ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e compartilhe para amigos ou familiares esse tipo de vídeo, porque eu acho que vai ser engraçado para algumas pessoas. E vamos que vamos. Muito obrigado aí por vocês que me acompanharam durante 2024, 2025 e agora 2026, ou só 2025 e 2026, porque eu não me recordo agora quanto tempo faz que eu tenho no canal, mas eu acho que é 2025 apenas. E falei demais. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo, tchau, tchau.